porque o presidente Lula também culpou a Ucrânia pela guerra com a Rússia. De acordo com o petista, o conflito ocorre apenas porque os dois países quiseram e porque a decisão da guerra foi tomada por ambos. A análise do presidente brasileiro é diferente daquela que foi adotada pelos Estados Unidos e também pelos países que integram a OTAN. O argumento de Lula desagrada aos norte-americanos e parte majoritária da Europa, visto que o petista não leva em consideração que a Rússia invadiu o país sozinho. Alan Gani, claro, é importante a gente refletir sobre essa fala de Lula. Como você avalia? Ele errou, ele escorregou? Ou ele compreende que, de fato, os dois países são responsáveis da mesma forma? Queria a sua análise. Vamos lá, Daniel. Esse conflito, primeiro, eu sempre começo assim, não tem santo aí, né? Todo mundo é culpado. Então, vamos lá. O Putin, ele é culpado porque ele invadiu um país soberano, então ele tem a sua parcela de culpa. Agora, desde o final da Guerra Fria, a OTAN, e aí na figura dos Estados Unidos, se comprometeu em não expandir o bloco para antigas repúblicas soviéticas. E tanto Geórgia quanto Ucrânia eram uma linha vermelha, inclusive no commitment em Bucareste, o ministro das Relações Exteriores da Rússia deixou isto muito claro. A invasão, ela não é correta, mas ela era previsível. Quer dizer, se você insistir com a OTAN na Ucrânia, nós iremos reagir. Então, existe aí uma previsibilidade. Não à toa que alguns intelectuais de ponta nos Estados Unidos, eles previram que isso ia acontecer. A culpa aí dos Estados Unidos é de que eles instigaram este conflito até o limite. Em nenhum momento eles sentaram para negociar, eles entraram numa zona de influência que não era deles, né, e instigaram. Por outro lado, em 2014, com uma revolta interna que houve dentro da Ucrânia, porque à época o presidente da Ucrânia, o Ivan Khrushchev, ele acabou se aliando ao Putin e não fez as reformas necessárias para a entrada na União Europeia, porque a Ucrânia era muito corrupta, ainda é, e teria que fazer umas reformas contra a corrupção. Isso gerou uma revolta interna no país e, a partir dali, houve os acordos de Minsk, aonde a Ucrânia deveria respeitar, né, a parte leste ali da Ucrânia, uma autonomia na parte leste, que é justamente onde está em conflito. E aí, eles não respeitaram também. Então, veja, não tem nenhum santinho nessa história. É um conflito muito complexo. Agora, o que eu acho onde que o presidente Lula, ele erra? Ele erra em opinar. Quer dizer, não é um conflito dele, ele não ganha nada com isso, opinando para um lado ou opinando para o outro. Gustavo Segré, o presidente Lula erra quando diz que os dois países concordaram em entrar nessa guerra. A gente não comete um erro, o país, ao entrar em rota de colisão, justamente por conta disso que o Alan disse, não é uma guerra nossa. Em tese, o Brasil, ele não tomou partido de nenhum dos lados. Lula escorregou na sua avaliação, Segré? Daniel, eu acho que continua escorregando, Lula. Não é que escorregou agora. Ele continua escorregando. Eu gostaria muito que não somente Lula, o Itamaraty, os assessores escutassem com atenção o que Alan acabou de falar agora. Deu uma explicação muito coerente sobre o que acontece. Mas eu lembro na minha época de estudante que quando brigavam dois alunos, a diretora sempre perguntava quem deu a primeira porrada no outro. E o outro era, estou me defendendo. Nessa questão em particular, não tem dois países que brigaram aleatoriamente. Um invadiu o outro e o outro tinha, de alguma maneira, a necessidade de se defender. Eu lembro quando o presidente Lula mencionou que isso se resolvia num barzinho bebendo cerveja. Aí depois sugeriu a possibilidade de que Crimeia seja outorgada para os russos, sem ler, imagina, porque hoje Crimeia está em poder da Rússia. E era uma questão em que não é importante a prioridade do Lula para ter uma preponderância na solução do conflito. Eu acho que quando não tem nada para falar coerente, o melhor é não falar nada. E aqui não tem uma solução. Você deu uma tecla perfeita. Não é um conflito que atinge diretamente o Brasil e a pergunta é para que entrar nesse mérito em que qualquer comentário que o presidente Lula faz
vai deixar alguém incomodado. Ou Rússia, ou Estados Unidos, ou Europa, ou todo mundo. Porque todas as soluções que ele propõe são soluções inviáveis que deixam mal-estar em outra parte. Nesse caso em particular, juntando todos os ditos na China aos Estados Unidos, claramente, com quem, lembremos, se reuniu com Biden 15 dias antes de viajar para a China, ou de propor essa viagem para a China. Pois é, Fábio Piperno, também queria sua análise e sua avaliação sobre essa fala do presidente Lula. Muitos países divergem dessa teoria dita por ele nos Emirados Árabes Unidos. Piperno. Vou falar um negócio para você. A posição do Alan está mais próxima do Lula do que a minha. O Lula errou. O Lula errou porque esse é um conflito em que há claramente um Estado invasor e um invadido. Então, se a gente for puxar as razões históricas dos muitos conflitos que esses dois estados mantêm, a gente vai voltar lá para o século XIII e XIV. A Ucrânia até disse aqui outro dia, a Ucrânia, por exemplo, na sua parte oeste, a Ucrânia tem uma vizinhança mal resolvida lá com por exemplo, a Transnistria, que nem é um país, é um pedaço lá da Moldávia, que quer autonomia, vizinho da Hungria também. Então a Ucrânia é da Polônia. Então um pedaço da Ucrânia já pertenceu, já fez parte disso tudo, do que é hoje Belarus, antiga Bielorrússia. Desse lado leste, a Ucrânia tem uma parte muito grande que recebeu muitos russos, porque durante o período União Soviética, o Stalin e depois os outros ditadores soviéticos, eles resolveram, até para consolidar a hegemonia do Império Soviético sobre a Ucrânia, encher de russo naquela parte. Então hoje, nessa região do Donbas, de fato existe uma população russa muito grande. Agora, claro que a Rússia também não invadiu em 2014 só por conta disso. Ela invadiu porque o governo fiel a ela caiu. O governo extremamente corrupto caiu. Caiu via uma revolta popular. Aquela parte sul da Ucrânia, onde tem, por exemplo, o Mariupol, né, que foi lá uma região já tomada pela Rússia, era uma região, por exemplo, onde o movimento Azov sempre foi muito forte. E o movimento Azov é um movimento, sim, de inclinação nazista. E a Rússia também, enfim, abomina isso. Mas era também uma região dominada lá, séculos atrás, pelos cossacos, que eram combatentes duros, rígidos, vigorosos e tal, mas que também hoje, com o tempo, eles acabaram reforçando outros movimentos que desembocaram aí no movimento Azov. Então lá é tudo muito complicado. Não existe nenhuma solução simples para aquela região. Então dizer que é culpa desse, ou culpa daquele, ou culpa de não sei o que, é uma forma muito fácil de se errar redondamente. O que acontece é um conflito que, para mim, eu tenho dito isso desde o começo, é um conflito de longa duração, que está muito longe do fim e que, inclusive, ele tem consequências demográficas importantes, porque a Rússia é um país cuja população está diminuindo, então hoje há muitas denúncias de sequestro de crianças, bebês lá da Ucrânia, porque a Rússia está exatamente interessada também numa via para aumentar a sua população. É tudo muito difícil por lá. O Alan Gani quer rebater. Piperno, eu concordo que é um conflito complexo, de muitas causas. Eu até comecei a minha fala dizendo que não existia aí santo nesta história. Concordo que o Putin ele é errado porque ele é um invasor. Mas os Estados Unidos não adotaram a melhor estratégia para lidar com este conflito. Havia uma lógica, havia uma previsibilidade na ação do Putin. Querendo ou não, a Rússia em 2008 deixou muito claro, vocês vão cruzar uma linha vermelha com essa insistência da Ucrânia na OTAN.
né? Era previsível. Não à toa que intelectuais conservadores americanos previram que isso iria acontecer, né? Os Estados Unidos, acredito que errou na sua política externa, como vem errando já há algum tempo. Admiro muito a democracia norte-americana, mas em termos de política externa, eles têm errado bastante. Errado por quê? Porque instigaram até o limite numa área que não era zona de influência histórica deles, como a Europa Ocidental, Oriente Médio ou a Ásia. E aí, o que aconteceu? Aproximou a Rússia da China, né? Duas superpotências militares. E agora, com esse papo até de utilizar o yuan e não o dólar, acredito que não foi a melhor forma dos Estados Unidos lidarem com a questão. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: independente de quem está certo, quem está errado, se você faz fronteira com uma superpotência, infelizmente você está dormindo do lado de um elefante. Ou seja, a sua soberania acaba sendo limitada. O México não tem soberania para fazer o que ele bem entendeu, os Estados Unidos reagiria do mesmo jeito. Agora a gente retoma um assunto sobre as falas de Lula, sobre a guerra na Ucrânia e também sobre a vinda do chanceler russo Sergei Lavrov, porque ele desembarcou no Brasil nesta segunda-feira para uma visita de trabalho. No período da tarde, ele realizou um encontro com o presidente Lula e depois de várias críticas do petista aos Estados Unidos, Lavrov afirmou que o Brasil e a Rússia dividem uma visão similar sobre os acontecimentos globais, fazendo uma referência indireta à guerra na Ucrânia. Agora, Alan Gani, quando o homem forte de Vladimir Putin, Sergei Lavrov, ministro das Relações Internacionais, fala que o Brasil e a Rússia dividem pensamentos semelhantes, similares, sobre eventos importantes no âmbito global, ele está dando recado para muitos países, especialmente do Ocidente, né? Com certeza. E aí que eu acho que o Lula, ele erra, né? O Lula não é um analista político, ele não é um analista de geopolítica. O Brasil não ganha nada tomando partido da China, tomando partido da Rússia ou mesmo tomando partido dos Estados Unidos. O Brasil, ele tem interesses comerciais com esses três países, principalmente, é claro, com China e Estados Unidos, e agora China e Rússia estão mais alinhados, né, ideologicamente alinhados, também comercialmente mais alinhados também, né? Mas mesmo assim o Brasil também tem interesses com a Rússia, questão de fertilizantes, questão de commodities. Então, não é uma boa jogada do presidente Lula sinalizar para um lado ou sinalizar para o outro. Ele deveria seguir o conselho do presidente do México, onde ele disse: esse conflito ele é tão complexo que qualquer opinião que eu der em relação a ele, eu posso atrapalhar o conflito. Saída pela tangente, o que o Lula deveria fazer. Fábio Piperno, o presidente Lula talvez adote um tom aglutinador, apaziguador, pensando nas questões comerciais, na relação comercial com a Rússia, sobretudo no que tange os fertilizantes, ou ele não fez esse cálculo? Eu acho que é muito sintomática essa visita do Sergei Lavrov. Quer dizer, veja, o Lula chegou da China ontem e hoje ele recebe o homem forte das relações internacionais da Rússia. Um mês e pouco depois de ter visitado o Biden. Veja como tem sido, digamos, a hiperatividade internacional diplomática do presidente Lula. Só falando besteira. Só falando besteira e fazendo provavelmente a mais importante viagem que um presidente do Brasil já tenha feito. Essa para a China, pela quantidade de acordos, inclusive, fechados. E hoje eu li em vários portais aí uma declaração da Janet Yellen, né? Enfim, a secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, e ela dizendo o seguinte: ela está preocupada sim com os ataques à hegemonia do dólar, porque ela acha que isso vai causar estragos, vai causar problemas aos Estados Unidos, porque é um mundo buscando outras formas de organização. Então, quando o presidente do Brasil, ele tem falado, de fato, um monte de coisa. Eu acabei de falar que eu não concordo com essas avaliações dele sobre Ucrânia. Mas o fato é que, à medida em que ele começa a se reunir com
todos os grandes líderes do mundo. Começa a ser requisitado por grandes líderes do mundo. Daqui a um mês, ele vai estar lá no Japão na reunião do G7. O Brasil voltou a ser convidado para uma reunião do G7 depois de 15 anos. Só no outro governo Lula, só no Lula 2, isso aconteceu. E agora volta a ocorrer. Então, isso mostra, sim, o trânsito que ele tem. Agora, ele tem que transformar esse prestígio em oportunidades. Talvez esse seja o grande desafio. Eu acho que falar muito sobre a Ucrânia agora não vai ajudar muito em relação a isso. Então, ele viajar e buscar acordos, parcerias, eu acho super bem-vindo, acordos comerciais com a China, como foi feito. Agora, Piperno, ele vai lá e fala em uma só China, né, em relação a Taiwan, acaba desagradando Taiwan, acaba desagradando os Estados Unidos. Depois ele também opina em relação à Rússia e Ucrânia, desagrada novamente os Estados Unidos e moeda única. Moeda única, fora a questão daquela embarcação iraniana aqui no Brasil, né? Apoio lá, não condenou o Daniel Ortega na Nicarágua. Então, assim, do ponto de vista de relações exteriores, diplomáticos, eu vejo que ele tem dado declarações desastrosas. Quer dizer... Mas o mundo grandão não acha isso, quer dizer... Mas o mundo americano e o mundo da União Europeia tem achado. Mas aí o negócio, assim, se acha, tem que engolir algumas coisas, porque tem que agora entender que o país volta a se relacionar com o mundo com altivez. Eu não concordo com tudo. Mas, Piperno, é inteligente entrar em rota de colisão com os Estados Unidos? Mas isso não é necessariamente entrar em rota de colisão, é fazer um aceno para o outro lado. Ele esteve lá nos Estados Unidos 1 mês e meio atrás. Ou seja, ele também está sinalizando o seguinte, olha, o gigante de lá está nos proporcionando isso, isso e isso. E vocês? Nós vamos fazer a nossa parte, porque o Brasil foi lá, inclusive, discutir muito a respeito da questão ambiental, que é um tema muito sensível, né? O mundo todo fala sobre mudanças climáticas, etc. Então ele foi lá acenar para isso também. Olha, estamos de novo dentro desse jogo. Mas e aí, qual é a contrapartida? O Brasil precisa. Mas aí você começa a acenar ideologicamente muito para um lado, aí você tem lá fundos nos Estados Unidos que colocam muito dinheiro no Brasil, aí eles falam, opa, peraí, mas o Brasil é alinhado aí com ditaduras, com governos autocratas, peraí. Enquanto tiver com juros altos, qual o fundo que vai deixar? Porque, veja, qual é o fundo que se sensibiliza com relação com relações com ditaduras? Todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, se relacionam com praticamente todas as ditaduras do mundo. O Lula acabou de voltar dos Emirados Árabes, uma ditadura que investe aqui, que investe lá nos Estados Unidos, que investe na Europa. Aliás, anunciaram, inclusive, a extradição do brasileiro que estava... O Thiago Brenan. Exato. Então, os fundos, eles são sensíveis à questão de ganhar ou não um dinheiro, não às boas intenções das relações internacionais. Agora, só para fechar esse assunto, o Piperno bem destacou a fala do presidente do México em relação ao conflito, foi o Alan, o conflito entre guerra, Rússia e Ucrânia. Agora, quando o Lula se coloca como um agente importante na formatação de um grupo para tentar colaborar com a paz nesse conflito, Alan, o Brasil é tão relevante assim? Ele pode fazer toda a diferença na costura desse acordo? Ou você acha que seria interessante tentar olhar mais para os nossos problemas e deixar que esse tipo de conflito seja tocado por outros países mais relevantes? Então, Daniel, a gente tem tantos problemas internos, para que a gente vai comprar agora uma briga internacional? A gente ainda é pequeno, né? Lógico que o Brasil também não é um país inexpressivo do ponto de vista geopolítico, acaba sendo o celeiro do mundo, mas para que sinalizar para um lado ou para o outro? Tudo bem, eu sinalizei para o lado russo-chinês, mas eventualmente eu posso sofrer sanções do meu segundo maior parceiro
comercial e de investimentos do mundo. Os Estados Unidos são extremamente duros em política externa. Eles não vão assistir a isso completamente calados, sem algum tipo de pressão ou, eventualmente, uma retaliação com o Brasil. Então, para quê? Essa é a pergunta que eu faço para você, Piperno. O que a gente ganha com isso? Piperno, 10 segundos para você, Piperno. O que a gente perde com isso? Por enquanto, nada. A gente está ganhando, sim, altivez e ganhando exatamente espaço no sentido de mostrar ao mundo o seguinte: ou vocês nos ajudam, ou então o outro gigante lá, ele está nos estendendo a mão.